Bom, vamos lá, pessoal. Segunda etapa dessa aula de notação científica. Aprendemos a reconhecer notação científica que representa números grandes e números pequenos. Agora vamos aprender como que a gente pode trabalhar com elas. Temos aí a atividade 3, trabalhando com números grandes e pequenos. O pixel é o menor elemento em um dispositivo de exibição, por exemplo, um monitor, ao qual é possível atribuir uma cor. De uma forma mais simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que um conjunto de pixels com várias cores formam a imagem inteira. Atividade 3.1. A Cláudia quer comprar uma câmera fotográfica e, ao pesquisar em sites de compra, encontrou vários modelos e anotou com as respectivas resoluções conforme a seguir. Então, tá lá, modelo AX, 1334 vezes 750 pixels. Modelo KYK, 1920 vezes 1080 pixels. Modelo Super K, 2436 vezes 1125 pixels. Escreva em seu caderno qual que é a quantidade de pixels existente na câmera de cada um dos modelos. Para comparar os resultados, escreva-os em notação científica e qual que é o modelo que possui a melhor resolução, justifique. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem as informações dadas aí entre dois valores para ser multiplicados. Nós vamos fazer primeiro a multiplicação. Vamos lá para a resposta da atividade 3.1. Então, a gente faz lá 1.334 vezes 750, que dá 1.500.000. Transformando em notação científica, a gente conta as casas decimais até chegar aqui no 1. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, é 1,0005 vezes 10 elevado a 6 pixels. Vamos para o segundo modelo. Multiplicando 1920 por 1080, dá 2.073.600. Transformando em notação científica, vamos procurar deixar tudo com o mesmo expoente para a gente poder comparar. 2,073 vezes 10 elevado a 6 pixels. E a última, 2.436 vezes 1.125, dá 2.740.500. Transformando em notação científica, 2,7405 vezes 10 elevado a 6 pixels. Veja que ele pediu para escrever como notação científica para comparar. Vocês podem ver que não precisava, para identificar qual é o maior número de pixels, não precisava estar em notação científica, a gente já consegue ver que é o modelo Super K. Mas vamos olhar aqui para a coluna da notação científica e observa aqui, as três informações estão com 10 elevado a 6. Deste modo, eu consigo comparar, olhando só para a mantiça. Qual é o maior valor que eu tenho aqui na mantiça? 2,7405. Portanto, a melhor máquina, nesse caso, é a modelo Super K, porque possui quantidade maior de pixels. Vamos explicar a atividade 3.2, mas vai ficar como exercício para vocês fazerem. Há diversos tipos de resolução para telas, entre as tantas existentes no mercado, podemos citar a HD, a Full HD, a Ultra HD e etc. Sabendo que a resolução de uma tela está relacionada com o número de pixels contidos nela, João quer um monitor grande e de excelente resolução. Para isso, pesquisou na internet os modelos disponíveis no mercado. Após a pesquisa, anotou os modelos e as respectivas resoluções conforme a seguir. HD, 1280 vezes 720 pixels. Full HD, 1920 vezes 1080 pixels. 2K, 2048 vezes 1080 pixels. 4K ou HD Ultra HD, 3840 vezes 2160 pixels.
8K, 7.680 vezes 4.320 pixels. 10K, 1.024 vezes 4.320 pixels. Compare todos os modelos. Qual modelo atende à necessidade de João? Argumente porque esse modelo seria o ideal. Ao realizar os cálculos, escreva-os em notação científica. O que vai ser feito nessa atividade? Exatamente o que foi feito na atividade anterior. Multiplicar os dois valores que a gente tem em cada uma dos modelos. Fez isso, transforma em notação científica. Vocês podem até usar a mesma ideia que a gente fez na atividade anterior, de colocar tudo numa tabelinha só, tá? Fez isso, tira foto, coloca no Classroom a solução. Vamos agora para a atividade 4. Como podemos tocar o Sol? A atmosfera solar é alvo de muitos estudos. Por esse motivo, um laboratório apresentou um projeto que traz um grande desafio. Será possível tocar o Sol? E quem sabe desvendar os mistérios que intrigam há décadas a ciência. Nessa busca, os cientistas iniciaram os estudos para desenvolver um aparelho que seja capaz de gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol e que suporte ser exposto a temperaturas superiores a 1,3 mil graus Celsius. O orçamento foi calculado em 4,8 bilhões de reais, caso o projeto seja colocado em prática no futuro. Considerando que esse estudo é uma possibilidade futura e com base nos dados apresentados no texto acima, escreva utilizando todos os algarismos da temperatura, a distância e o valor do orçamento. A gente vai fazer parecido com a atividade da aula anterior. Nós vamos reescrever as informações, ao invés de usar a expressão resumida, nós vamos abrir o numeral. Tá aí já na tela apresentado para vocês, 6,4 milhões, virou 6.400.000 quilômetros, e o 1,3 mil graus, a gente fez a mesma coisa, virou 1.300, e o 4,8 virou 4 bilhões 800 milhões, como eu apresentei para vocês na videoaula anterior. O que vocês vão fazer? Atividade 4.2 agora. Nós vamos fazer junto ela. Atividade 4.2. Os cientistas que receberam o desafio de desenvolver o projeto de criação do aparelho que seja capaz de orbitar a esfera solar estimam que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros. Ajude esses cientistas a calcular o tamanho do diâmetro do Sol, apresente o resultado na forma de notação científica e explique como você chegou a esse resultado. Então, vamos fazer junto, pessoal. O diâmetro de qualquer coisa, e a Terra a princípio, a gente sabe que ela é uma esfera, ela é uma elipse, mas vamos considerar como sendo uma esfera. Uma elipse, ela é um pouco achatada no centro, nos polos, tá? Nas extremidades. Uma esfera, ela é redondinha mesmo, como uma bola. Vamos pensar o que a gente sabe a respeito de esfera, que é um círculo, né? A forma tridimensional de um círculo. O diâmetro, ele é 2 vezes o raio de uma circunferência. Então, foi dado o raio ali, né? E pediu para a gente ajudar os cientistas a encontrar o diâmetro. Então, vamos multiplicar por 2 a medida que foi dada, 695.700. Multiplicando dá 1.391.400. Vamos transformar esse número em notação científica. Eu venho contando as casas decimais até chegar aqui no 1. Então, ficou 1,3914 vezes 10 elevado a 6. Prontinho? 4.3 é atividade para vocês fazerem. Vocês vão pesquisar a medida de 2 formas diferentes. Em 2 formas diferentes. Vocês vão encontrar numeral por extenso e depois notação científica da distância de um ano-luz e da velocidade da luz. Procura no Google isso, rapidinho vocês encontram o valor, escreve em numeral com todos os algarismos e depois
transforma em notação científica. Fotografa, coloca aqui no Classroom. Atividade 5.